Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que chega nos cinemas na semana que vem, eu resolvi trazer pra vocês a minha crítica do primeiro filme dos Jogos Vorazes. Depois de uma revolução, os 12 distritos de Panem são obrigados a todos os anos cederem 2 jovens para participar dos Jogos Vorazes. Para salvar sua irmã caçula, Katniss Everdeen se oferece como voluntária para representar o seu distrito durante a competição. Jogos Vorazes, juntamente com Percy Jackson, Divergente e Maze Runner, foi um dos universos mais marcantes de 2012 a 2014 dentro da cultura pop. A história contada dentro dos filmes é baseada na trilogia de livros escrita pela Suzanne Collins, que inclusive eu tenho bem aqui. Então dentro desse vídeo vocês terão a minha crítica não só como cinéfila, mas também como leitora sobre Jogos Vorazes. Um aviso, na verdade, é que eu só li os 2 primeiros livros, eu ia ler o terceiro e eu queria muito ler o terceiro antes de assistir o novo filme e também ler o livro, o qual ele é baseado, mas não deu tempo, então ficou só com os 2 primeiros mesmo. Uma das coisas mais impressionantes dentro do filme é realmente o quão fiel ele é aos livros. Parte disso acontece já que a própria autora escreveu o roteiro juntamente com o diretor do filme, o Gary Ross, o que garantiu com que as passagens mais importantes e que as coisas mais importantes dentro do livro fossem também para o filme. Claro, algumas coisas são diferentes, até porque dentro do livro a gente consegue entender um pouco mais a linha de raciocínio da Katniss, um pouco mais sobre os sentimentos dela, então algumas coisas mudam, alguns personagens foram cortados, outros tiveram a sua participação reduzida, porque enfim, né, é uma adaptação também, né, mas de qualquer forma eu acho que Jogos Vorazes é sem dúvidas uma das melhores adaptações que eu já vi. O que é uma coisa muito legal de se pensar, já que recentemente eu fiz um vídeo falando sobre Iluminado, falando que ele é um dos melhores filmes que eu já vi, é um dos meus filmes favoritos, é um dos melhores filmes de terror de todos, mas ainda assim ele não é uma boa adaptação, né? E aqui a gente tem um filme que é bom e uma que também é uma boa adaptação. Tanto dentro dos filmes quanto dentro dos livros, a história é contada a partir do ponto de vista da Katniss, então ela acaba sendo a personagem a qual a gente mais se conecta, até por estar tão próximo da gente. A Katniss sofre muito por conta da morte do seu pai e basicamente fica responsável em cuidar da sua mãe e da sua irmã, então ela acaba caçando diversas vezes ilegalmente para conseguir sustentar ali a sua família. Até que chega o momento que a sua irmã é sorteada para os Jogos Vorazes e ela se voluntaria no lugar. E inclusive uma coisa que eu acho muito interessante dentro da personagem da Katniss, e foi uma coisa que eu pensei agora, assim, reassistindo ao filme, é que ela, apesar de se sentir indignada pelos absurdos que ela vê acontecendo dentro ali do distrito dela, ela nunca quis uma rebelião, ela nunca quis se tornar uma líder de uma rebelião, ela nunca conspirou para isso acontecer. Foram decisões da vida dela que acabaram levando ela ali para aquela posição. Mas é muito interessante que desde o início do filme ela é uma pessoa que estava determinada a fugir mesmo. Aquelas coisas indignavam ela, mas ela não estava numa posição querendo lutar contra, e sim fugir para conseguir uma vida melhor, tanto para ela quanto para a família dela, né? Apesar de sofrer ali pelos outros que também estavam sofrendo dentro do distrito dela. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, dentro da personagem da Katniss, porque deixa ela muito mais realista do que se ela fosse uma personagem super forte, que tivesse ali, não, vamos nos rebelar e tal. Acho que deixa ela muito mais realista mesmo, muito mais próximo da nossa realidade, muito mais próximo de nós, espectadores mesmo. O filme tem uma forte mensagem antibélica e critica também a grande manipulação feita pelos meios de comunicação. Isso a gente vê principalmente na maneira como os moradores da capital veem ali aquele massacre como uma grande fonte de entretenimento. E essa manipulação garantida ali pelos meios de comunicação também é aproveitada de certa forma por muitos dos tributos aqui dentro do filme, principalmente pelo Peeta, que meio que se usa ali do seu carisma para conseguir ganhar mais a simpatia desses moradores da capital, para que mais tarde eles se tornem patrocinadores e acabam garantindo ali para eles dentro da arena algum tipo de recompensa e ajudem eles nos momentos mais difíceis. E isso é uma coisa que eu acho muito legal dentro do filme, realmente mostrando o quão importante é você ser não só um bom caçador, né, dentro do filme, um bom sobrevivente, mas também você ser bom socialmente, né, você saber fazer ali as suas conexões e mostrar ali que essas coisas realmente ajudam nesses momentos, assim. Eu gosto bastante do mundo que é criado dentro aqui dessa história, que é basicamente um futuro distópico do nosso, assim, mas ainda assim eu gosto muito da dinâmica ali de cada um dos distritos, de cada um deles ter uma característica principal e como que essa característica e a vida deles dentro
do distrito, como que reflete em cada um dos tributos, né? Como cada um dos tributos realmente demonstra que ele é daquele distrito. Uma coisa que é muito legal dentro do filme é realmente a dinâmica ali que a gente tem dos carreiristas, né? Dos primeiros distritos, que são os mais ricos, e a maneira como eles veem os jogos, ao contrário do pessoal ali dos distritos mais pobres, né? O 11, o 12, assim, que vem de uma maneira completamente diferente. E que mostra novamente a manipulação, né? Que dentro do filme os carreiristas veem isso como uma carreira mesmo, né? Eles são manipulados a imaginar que é uma coisa boa, assim, fazer parte dos jogos. E uma coisa que é muito legal é que esse é um mundo que te dá vontade de conhecer. Você quer conhecer mais sobre ele, sobre o dia a dia dos tributos, assim. E enquanto eu tava reassistindo o filme, agora recentemente eu tava assistindo juntamente com meu irmão, então eu fui meio que metralhando ele com vários fun facts, assim, e percebi realmente que é divertido, você quer conhecer mais ali sobre aquela realidade, sobre como funciona cada um dos distritos, sobre as características deles, né? É um mundo muito interessante. E além de tudo isso, a gente ainda tem várias tecnologias futuristas ali, que a gente vê principalmente quando os tributos estão dentro da arena, onde a gente vê os produtores ali dos jogos criando animais, colocando árvores no meio do nada, fogo que simplesmente vem do nada, assim, dentro do jogo. E eu acho que é muito interessante o fato de que, apesar dessas tecnologias serem super avançadas, assim, e que, bom, não existem na vida real, elas ainda assim não ficam... Elas ficam harmonizadas juntamente com o resto do filme, mesmo ele sendo um filme que se prende bastante a uma coisa um pouco mais real, assim. Isso também é uma coisa que atingiu a própria estrutura do filme, né? Como eu falei, eu reassisti os filmes pra poder trazer essa crítica pra vocês, mas a primeira vez que eu assisti o filme foi quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, e basicamente eu lembrava que o filme era 80% de jogos vorazes, assim, dos tributos na arena, assim, e muito pelo contrário, essa parte da arena é metade do filme, a outra metade é basicamente uma grande de uma contextualização, onde a gente conhece um pouco mais sobre o que tá acontecendo, né, sobre esse mundo realmente, e podia ser muito maçante, podia ser muito chato, podia ser só explicação, só personagem explicando coisas, assim, falas que não fazem o menor sentido, mas eu acho que ficou realmente muito harmônico a maneira como eles montaram o filme. Até pela protagonista ser a Katniss, que é uma pessoa que, apesar de, lógico, estar ligada ali naquela dinâmica, não conhecia muito sobre os outros distritos, não era uma pessoa muito social, muitas das coisas tiveram que ser ensinadas pra ela e, de certa forma, pra gente também. Então, meio que tudo que ela vai descobrindo ali ao longo dessa primeira 1h30 do filme, a gente vai descobrindo juntamente com ela. E é realmente muito interessante, passa muito rápido essa hora, assim, do filme. Eu lembro que, quando eu era menor, parecia um tempo minúsculo, assim, parecia coisa de 20 minutos do filme até ela entrar na arena, mas não, é metade do filme, realmente. Uma outra coisa que ajuda isso é porque todo o filme se passa num curto período de dias, basicamente, semanas, enfim, passa num curto período de tempo, então acaba que tudo aquilo tem um ritmo extremamente acelerado. Então a gente acaba prendendo mais atenção nessas coisas e acabando ficando mais interessado realmente na história. Meio que não dá muito tempo pra gente dissociar e perder a atenção. Parte disso acontece graças à direção do Gary Ross, que basicamente traz esse filme com um ritmo super acelerado, meio que já preparando a gente para a realidade dentro da arena. Outro fato que ajuda isso é por conta da imersão que a gente tem dentro do filme, porque além, claro, de ter somente o ponto de vista da Katniss, em diversos momentos dentro da arena, o diretor pega a câmera na mão, então em momentos que ela tá fugindo, e principalmente naquela grande confusão, assim, onde primeiro toca o sino, em que os tributos realmente começam a correr, assim, onde tem toda aquela bagunça, assim, a gente tem uma câmera se movimentando muito loucamente, assim, a gente realmente se sente aflito, que nem a própria Katniss. O diretor, de fato, leva a gente pra dentro dos jogos como se a gente estivesse ali juntamente com a personagem dentro da arena. Outra coisa que ajuda é o realismo dentro do filme, não só pelas mortes, que são extremamente brutais e realmente cruéis, até por se tratarem de crianças, mas também por outros momentos dentro do filme. Aqui eu vou citar 2 deles e vou dar ali um pequeno spoiler de alguns deles pra vocês conseguirem entender do que eu tô falando. Mas enfim, o primeiro deles é o momento em que a Katniss começa a passar por algumas alucinações dentro da arena por conta de umas vespas, e eu acho que esse momento ele acaba se tornando muito real por conta da direção, assim, que é tudo meio como se a gente estivesse alucinando também juntamente com a personagem. E também o segundo momento é quando a Katniss explode lá umas minas que tem embaixo da terra, e
ela basicamente é lançada por conta dessa explosão, ela fica meio surda e nós também, como espectadores, também meio que sofremos esse baque juntamente com ela, graças aos sons e a própria trilha sonora do filme, né, e que ajudou muito nesses momentos. Inclusive, eu gosto bastante da trilha sonora e acho que ela reflete muito bem a tristeza dentro do filme, só de pensar já me lembrei da trilha sonora, e ela toca em momentos muito importantes, principalmente no final do filme, que o filme acaba, mas o final é feliz. Eu acho que a trilha sonora remete isso perfeitamente, assim. Eu acho que eles escolheram as músicas certas pra estar dentro do filme. As cenas de luta também se utilizam muito dessa confusão, dessa câmera tremendo, dessa coisa que a gente não sabe muito bem onde a gente tá. Muitas pessoas criticam essas cenas, mas eu particularmente acho que elas trazem um realismo sensorial ainda maior, já que a gente se sente realmente como se a gente estivesse lutando junto ali. Principalmente nos momentos em que a Katniss é pega de surpresa, assim, que a gente meio que só vai junto com a personagem sem entender muito bem o que tá acontecendo, e acho que pra mim, pelo menos, deu muito certo esses momentos. As atuações do filme também são ótimas e eu acho que nenhum ator deixa a desejar. Eu acho que tem alguns atores que se destacam ainda mais, não só pelas suas performances, mas também pelos seus personagens, que são muito interessantes. O primeiro, pra mim, é o Stanley Tucci, que interpreta o apresentador ali, que recebe os tributos, e eu acho ele extremamente divertido. Eu gosto muito da personalidade dele e como ele é uma quebra ali dentro de toda aquela tristeza, e realmente quem mais bota pilha em tornar esse massacre gigantesco em um grande espetáculo. E assim, eu adoro como ele quebra toda aquela realidade de coisa brutal e simplesmente transforma tudo como se fosse mesmo um espetáculo. Já o segundo destaque pra mim é a performance do Woody Harrelson como o Haymitch, que é basicamente o mentor ali da Katniss e do Peeta durante os jogos. Eu gosto muito do personagem dele, eu acho que tanto dentro do filme quanto dentro dos livros ele era um dos meus favoritos, porque eu gosto muito a maneira como ele de fato se mostra traumatizado, né? Em diversos momentos durante o filme ele usa a bebida pra conseguir escapar dos traumas dele com os jogos, assim. Eu acho que ele é um personagem ranzinza, mas extremamente realista, que consegue não deixar tudo tão pesado, mas ainda assim trazer a real de como que funcionam os jogos, assim. Gosto também muito da dinâmica dele com o Peeta e com a Katniss, acho que é um dos pontos altos dentro do filme, principalmente a rivalidade de primeira que ele tem juntamente com a Katniss, muito por conta dos dois serem personagens tão parecidos. E claro, a performance do Donald Sutherland, que interpreta o Presidente Snow, ele inclusive chegou a pedir para os produtores para interpretar o personagem, e eu acho que ele é realmente a perfeição, assim. Ele é um personagem que é calmo, mas que ainda assim é extremamente cruel, e eu gosto muito como ele representa com perfeição aquela descrição que a gente tem dentro do livro de que o Presidente Snow tinha cheiro de rosas brancas misturado com sangue, e acho que ele basicamente descreve com a performance dele com perfeição essa descrição. E claro, não dá pra deixar de falar da Jennifer Lawrence, que é a protagonista do filme. Acho que ela faz um trabalho excelente, eu acho que a melhor performance dela dentro da saga é nos próximos filmes, até porque as coisas começam a ficar mais pesadas. No Em Chamas, inclusive, acho que ela traz uma performance maravilhosa, assim, principalmente como ela lida com o trauma dos jogos, mas aqui também acho que ela traz uma personagem muito boa porque ela é muito forte, ela é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ela tá perdida, ela tá confusa, ela não entende como funcionam muitas das coisas, ela fica muito pra trás, principalmente nesse jogo de cintura ali, de socializar, de puxar ali manipular, né, os patrocinadores, assim. Então acho que ela acaba sendo uma personagem muito interessante e complexa, até mesmo pelo passado dela, a forma como ela teve que realmente começar a sustentar a família dela e meio que no livro isso é melhor explicado, né? Não tão bem explicado no filme, é mais sutil a forma como eles explicam, né? Mas acho que ela é uma protagonista muito boa dentro do filme. No livro, eu vou ser bem sincera que ela me irritou em vários momentos, porque no livro ela realmente é uma adolescente de 16 anos. Então tem alguns momentos que eu acho que ela reclama demais, assim. Então eu acabei não amando profundamente ela, mas acho que dentro do filme, muito por conta da Jennifer Lawrence, ela é uma personagem que é muito fácil da gente torcer, né? Torcer por ela. Jogos Vorazes é definitivamente um bom filme que consegue se manter interessante mesmo 10 anos depois, e isso é uma coisa que não acontece com muitos desses filmes, mas acho que ele conseguiu se manter. Eu acho que é um filme que eu consigo me ver reassistindo daqui a 10 anos depois, consigo me ver ainda interessada, assim, querendo reassistir, me reencontrar com os personagens. Acho que ele é um filme também que prende atenção com uma facilidade absurda, mesmo você sabendo o que acontece, você quer assistir. Ele é bem viciante, bem instigante. Acho que ele é
um ótimo filme. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.4 e ele tá disponível na HBO Max, na Netflix e na Amazon Prime. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar quais são as suas opiniões sobre Jogos Vorazes, qual que é o seu filme favorito e quais são as suas expectativas para esse novo filme da franquia que tá chegando aí na próxima semana. Então foi isso e até o próximo vídeo.